invadindo áreas lá de Angra, atirando de helicóptero. O segundo, hoje, esse novo decreto das armas do Jair Bolsonaro, que praticamente estende aí para todo o país a possibilidade de ter armas. E um terceiro ponto relevante é o papel do Olavo de Carvalho no governo Jair Bolsonaro. O Olavo ele tem lá os palavrões dele, tem aquelas explosões dele, mas tem uma característica que é o seguinte: ele tem total influência sobre o governo Bolsonaro. Agora que ficou claro o resultado dessa rixa entre Olavo e os militares, ficou nítido que o governo Bolsonaro ele é fundamentalmente Carlos e Eduardo Bolsonaro e por trás dele Olavo de Carvalho. E os maiores absurdos se transformam, tem consequência, esse que é o ponto central, tem consequência. Então o que a gente lê do Olavo de Carvalho pode parecer maluquices, pirações, mas estão tendo consequências. O primeiro ponto é a maneira como Olavo de Carvalho vê os militares. Ele interpreta que os militares são o último obstáculo para a guerra final contra o marxismo cultural. Ele já aponta os militares como aliados da esquerda, usando todo aquele discurso do marxismo cultural, do anticomunismo, em cima dos militares. Então, essa é a conclusão inicial. Os militares hoje são os adversários. O segundo ponto é a maneira como os Bolsonaro encaram a questão do armamento, de armar a população. Em mais de uma oportunidade nos twitters, o Carlos e o Eduardo Bolsonaro deram como exemplo os Estados Unidos dos pioneiros, que a arma é para defender a população dos demais poderes. E depois a questão da Venezuela. O Eduardo soltou twitters, deu entrevistas, dizendo que se a população estivesse armada, não teria havido o Maduro na Venezuela. Então são dois pontos relevantes. Você tem uma outra peça do xadrez, que são as relações dos bolsonaros com a indústria de armas, o lobby, a associação lá dos fabricantes de rifles dos Estados Unidos, que hoje é o maior lobby de direita, inclusive influenciando outros países. Eles ampliaram o lobby, se transformaram num lobby de toda a indústria de armamento mundial, não apenas dos Estados Unidos, entraram numa crise de credibilidade muito grande com os últimos massacres que ocorreram nos Estados Unidos e passaram a apostar em outros países, como Brasil, Austrália, e os métodos deles são totalmente similares aos do Bolsonaro, toda aquela matriz da ultradireita. Se começa a tocar o armamento, você invoca Deus, invoca o marxismo, toda aquela parafernália retórica. E daí entra essa questão da indústria do armamento. E antes disso, uma frase, um Twitter que é o mais significativo do Olavo de Carvalho. Ele fala: não vou brigar, não vão conseguir que eu brigue aí com o general Vilas Boas, um anjo me avisou para não brigar agora, talvez numa outra oportunidade aí a gente veja. Ele está discutindo claramente correlação de forças. Ele não abre mão da briga com o general Vilas Boas, que hoje é a voz mais gabaritada, digamos, das Forças Armadas, apesar de estar na reserva, mas diz que vai escolher a hora. Então é claramente uma questão de correlação de forças. E aí entra a indústria de armamentos, há um decreto de armamentos do Bolsonaro, ao mesmo tempo que o Wilson Witzel arma a sua polícia. Aquela cena lá em Angra dos Reis, de um lado, aparentemente é para fortalecer as milícias contra as demais organizações criminosas, mas, ao mesmo tempo, todo esse jogo do Witzel mantém a polícia dele, a polícia militar e a polícia civil, em estado de guerra. Pode ser que seja contra as organizações criminosas, aí, adversárias das milícias, mas pode entrar em outras circunstâncias também. Então você tem um jogo meio complicado aí. Vamos supor que o Bolsonaro quisesse, liberando armamentos, ele quisesse, lá na frente, atropelar as instituições. Ele teria, de um lado, ele teria toda essa estrutura das milícias que tem ampla ligação com ele. Você vê o sujeito lá que tinha 120 armas, fuzis de grande alcance, era vizinho dele. É evidente que, com o conhecimento que ele tem dos ex-militares e das milícias, é evidente que ele conhecia o sujeito, sabia da atuação do sujeito.
Você tem as forças de segurança privadas. Você tem os bolsonaristas espalhados em diversas regiões. E, finalmente, você tem a influência que o Bolsonaro exerce sobre os escalões inferiores das Forças Armadas. Você tem um quadro claro aí de ameaça às instituições. Não digo indícios claros hoje de que está em andamento aí uma operação do Jair Bolsonaro visando afastar o último ponto que impede o poder absoluto dele, os militares que estão no governo hoje e as Forças Armadas. É a maior ameaça que o país tem desde a sua criação como nação de cair nas mãos de uma estrutura criminosa. É hora das instituições acordarem enquanto é tempo.